Muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor e hoje a gente vai fazer o review da segunda rodada da Premier League. Começando por West Ham e Chelsea, que eu quase cravei. Falei que ia ser 4-1 pro Chelsea, foi 5. Mas o Chelsea precisa de um goleiro, hein, gente? Precisa de um goleiro urgente. E a defesa também meio bagunçada, vocês não acham? Sei lá, acho que porque ele fez um bom jogo contra o PSG, né, na final do Mundial, a galera esqueceu que precisa comprar um goleiro. Fica comprando um monte de ponta, um monte de atacante e nada de goleiro. Nada de um zagueiro de respeito mesmo, tipo, cara... Mas enfim, o time é bom e provou nesse jogo, né? Aí eu não sei se o time é bom de fato ou se o West Ham é muito ruim. Aliás, esse West Ham, não sei não, hein? O gol do West Ham, que foi o primeiro gol do jogo, foi do Paquetá, um golaço. Golaço que foi um chutaço de muito longe, né? De fora da área. E esse tipo de gol tende a ser golaço. Mas dava pra pegar. Eu acho que dava pro Sanches pegar. Goleirinho vacilou e falo com propriedade, tá? Porque eis aqui um goleiro. Eu sei que não parece, né? Óculos, cara de nerd. Mas eu fui, enfim. Eu era goleiro na escola e tal. Até um tempo atrás ainda jogava com a galera, mas deu uma aposentada aí. Mas assim, foi um golaço. E aí... O Chelsea empatou praticamente logo em seguida, assim, com o João Pedro, que aliás está jogando bem, mereceu a convocação. E logo em seguida do gol do Chelsea, o West Ham já foi pra cima e já fez o segundo. Mas aí por causa de um impedimento, assim, por muito pouco, tá? Um meio pé do atacante do West Ham, não rolou o gol. E aí o Chelsea veio pra cima com tudo e acabou com o jogo, tá? Os gols foram, como eu disse, né, do João Pedro, boa fase, mereceu seleção. O segundo gol do Pedro Neto. Joga muito, esse cara joga muito. Na época que ele tava pra sair dos Wolves, eu queria ele no Arsenal, pra falar a verdade. E o Enzo Fernandes, que eu nunca critiquei. Essa é pro meu irmão, que é muito mais fã dele. E eu disse que ele só é um bom jogador. E eu continuo achando, ele é um bom jogador. Muito bom jogador, só. E um gol do Caicedo. Excelente volante também. Na época que ele tava saindo do Brighton, eu queria ele. Só que era entre ele e o Rice. Eu acho que a gente acabou ficando com o melhor do par. Eu acho o Rice mais... regular, não oscila tanto quanto o Caicedo. E teve gol do Chalobah também, num lance bizarríssimo da zaga do West. E aí, cara, os destaques do time, você pode botar o Pedro Neto, o João Pedro jogou muito bem, os dois volantes jogaram muito bem, Enzo e Caicedo, e o Estevão, cara. O Estevão jogou muito bem, eu acho que ele foi até o cara do jogo, pela escolha lá deles, da Premier, foi o melhor em campo. E jogou muito bem. Deu assistência, inclusive, pro gol do Enzo. Enfim, do meio pra frente, o Chelsea é muito bom, tá? Muito bom. Quando eles estão ali na vibe do jogo, o time desenvolve bem. O problema é na defesa. Então, contra times mais organizados, eu acho que o Chelsea vai sofrer nessa temporada, tá? Quanto ao West Ham, péssimo, tá? Péssimo. Eu acho que esses times... recém-promovidos vão se aproveitar disso. Se bobear, cai. E aí vamos pra City e Tottenham. Esse eu vacilei. Eu não acreditei em mim mesmo. Errei completamente o placar. 2-0 pros Spurs. E olha, foi um amasso, tá? Amasso mais ou menos. Foi um jogo controlado dos Spurs. O time é mais balanceado do que o City. E eu disse que não acreditei em mim? Primeiro porque no preview eu falei que o City não vai bem contra o Spurs. Historicamente com o Guardiola, né? Agora, por exemplo, é o segundo time empatado com o Liverpool, que o Guardiola mais perdeu depois que assumiu o City. Olha aí que absurdo. E pior, eu não levei em consideração o Thomas Frank. O Thomas Frank já dava uma canseira no City quando ele tava no Brentford. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que foi temporada retrasada. O Brentford ganhou lá de 2-1, eu errei quando eu achei que estava errado. Devia ter ido na minha intuição. É que é difícil apostar no Spurs, né? Eu não gosto de apostar no Spurs, mas devia ter apostado. Enfim, Spurs começa muito bem a temporada, surpreendendo, mas vamos lembrar, eles começaram muito bem também com o Postecoglou. Acho que ganharam 10 seguidas, inclusive. E depois foi ladeira abaixo, né? Teve umas subidas ali no meio do campeonato, mas depois deu no que deu, né? Terminaram em 17º ano passado. E não sei não, hein? Tá dando liga, por enquanto é a surpresa do campeonato. E assim, gente, em minha defesa, eu apostei no City porque o City foi muito bem. O time foi excelente na primeira rodada. Parecia que eles estavam jogando já há muito tempo. O Reinders destruiu com o jogo, o Church jogando bem,
o Marmoucho jogando bem, Haaland guardando 2. Parecia que o City tinha voltado, né, aquele City. Mas eu esqueci de levar em consideração tanto o histórico do Tottenham, agora junto com o Thomas Frank, quanto o time do Wolves, né, que não é um time muito forte, tinha perdido peças importantes, mas, cara, só nos primeiros 20 minutos, assim, que você pode dizer que o City jogou bem realmente. Porque depois disso, o Tottenham neutralizou tudo que o City tentava. O Tottenham, muito bem postado na defesa, aliás, tá? O Tottenham neutralizava muito bem. As poucas chances que o Tottenham teve, aproveitou. Aliás, o segundo gol, principalmente, completamente presenteado, né, pelo Trafford. Eu não entendi até agora. Eu revi o lance 1 milhão de vezes. Cara, não tinha como ele não ter visto o Sarr fechando ali no zagueiro. E ele tocou no cara que tava sendo pressionado pelo Sarr já. Tipo, não fez sentido nenhum essa jogada. Até agora eu tô... Que presentaço do Trafford. A arbitragem bizarra também. Teve um lance do próprio Trafford que era pra... Eu acho que era pra ele ter sido expulso, tá? Ele veio com o joelho alto, fora da área, bateu no peito do Kudus e a bola ainda bateu na mão dele, fora da área. Tipo, e nada. Que arbitragem bizarra. Mas é isso, eu me afobei com o primeiro jogo do City, esperava mais, principalmente nesse jogo. E eu esqueço que a Premier é diferente, né? A Premier League, cara, não é fácil. A Premier League não é tão simples assim. Eles vão ter que se adaptar mesmo. Outra coisa, eu tenho que ser justo aqui, Richarlison jogou muito, tá? Jogou bem, encheu o saco da defesa do jogo inteiro. O segundo gol, inclusive, ele também fez pressão, quase fez o gol, acabou sobrando pro Palhinha, né? E, cara, se ele continuar jogando bem e jogar bem pela seleção, né, que ele também foi convocado, como eu falei na outra rodada já, né? Se ele jogar bem na seleção, tudo bem também. E aí, será que se eu ficar falando mal dele, ele vai continuar jogando bem? Melhor eu começar a falar bem dele, então, né? Pelo menos na Premier, pra ele começar a jogar mal. Pô... Aí vamos para Bournemouth e Wolves, cravei o resultado, 1-0 pro nosso Bournemouth, isso porque o Semenyo perdeu uns 2 gols inacreditáveis. E assim, no geral o Bournemouth jogou bem realmente, não foi tão complicado quanto eu achei que seria, foi mais simples, teve muitas chances de fazer mais gols e como eu disse, né, o próprio Semenyo perdeu 2 gols ali cara a cara, teve um que ele deu um balão pro alto e teve outro que ele chutou no travessão. Mas cara a cara com o goleiro, o que eu achei estranho, o Semenyo não é de perder esse tipo de gol, mas enfim. O Wolves ainda teve um expulso e quase não levou perigo pro Bournemouth. Mas é isso, esse Bournemouth vai dar trabalho nessa temporada. Partimos para Burnley e Sunderland, esse eu errei completamente, errei feio, 2-0 pro Burnley. Mas pô, vamos lá. Pelo primeiro jogo do Sunderland, me empolguei, achei que os caras iam... Ainda mais contra um candidato a rebaixamento, né? Mas não levei em consideração, né? O Burnley fez 100 pontos na Championship na temporada passada para subir. Assim como o Leeds. Eles empataram em pontos. O Leeds levou no saldo de gols, se eu não me engano. Mas, ó, o Sunderland perdeu uns gols que não pode perder, tá? Teve um lance no início do jogo ali também. Cruzamento da direita, o cara com o goleiro... Deu um toquinho, o goleiro defendeu fácil, mas perdeu uns gols bestas. E o primeiro gol do Burnley foi golaço, tá? Jogadinha bem trabalhada ali, um tapa nojento no cantinho. Lindo gol, lindo gol. E o segundo gol foi contra-ataque clássico, 2-0 Burnley. Eu me empolguei. Era jogo de 6 pontos porque é briga contra o rebaixamento, né? Então... Mas eu mantenho a minha previsão. Se não viu minha previsão pra temporada, veja lá. Rapidão. Brentford e Villa, esse eu também errei. Foi o jogo mais chato da rodada de longe, assim. Foi muito ruim mesmo. Continuo com a minha preocupação com o Brentford. Que time fraco. Mas assim, gente, eu esperava muito mais do Villa nesse segundo jogo. Que time ruim também. Que time ruim, gente. Não fez quase nada. Até teve umas chances e tal, mas errou tudo que tentou. E ainda tomou 2, tá? Tomou 2. O gol foi anulado por falta no Dibumar, que retornou depois de suspensão. Preocupante esse time do Villa, hein? Aí vamos ao jogo dos Gunners. Esse também quase cravei. Falei que ia ser 4-0, foi 5. Mas quanto mais melhor, né? Se eu errar todos os palpites para o Arsenal ganhar por mais gols, vambora. Mas assim, apesar do 5-0, o Arsenal apresentou os mesmos problemas que vem apresentando desde a pré-temporada, tá? Falta de criatividade, falta de objetividade e falta de fome, sabe? De matar o jogo logo. Criamos mais chances sim, claro. Era um jogo em casa contra um recém-promovido. Era esperado. E ainda quase tomamos o primeiro gol, tá? Quase tomamos. Se não fosse o Raya
Que defesa absurda que ele fez. Escanteio, o cara subiu sozinho, cabeçada forte, sabe? Foi quase no meio do gol, assim, mas, cara, ele tava na pequena área, muito perto do Raya, foi um míssil de cabeça, e o Raya defesaça. Segurou 0-0. E se não fosse mais uma vez nossa arma secreta, o escanteio, não teríamos aberto o placar no primeiro tempo, tá? Mas abrimos, gol do Timber de escanteio, o que é raro, gol do Timber. E aí, a partir do primeiro gol, a gente começou a jogar muito melhor, né? Muito mais solto. Saiu aquela pressão de estrear em casa. E aí, jogamos muito melhor, principalmente no segundo tempo. Destaques para Timber, fez 2 gols e deu uma assistência. E o Gyökeres, com 2 gols, finalmente desencantando o monstro. E os destaques ruins vão para as lesões, né? Saka e Odegaard saíram machucados. E assim, Odegaard eu acho que até volta pra jogar contra o Liverpool, mas o Saka acho que não. Eu acho que foi lesão muscular e aí é 3-4 semanas pelo menos, longe. Mas, cara, que droga, né? Justo na semana que a gente vai pra Liverpool jogar contra o Liverpool, não vamos com o time titular 100%. Pra variar, né? Pra variar. A gente não dá sorte. Mas assim, muito bom ter goleado, tá? Eu acho que isso dá confiança pro time inteiro, óbvio. Mas precisamos melhorar, sim, mas no fim tá ótimo. Por enquanto o que importa é vencer, e é isso. Dá uma olhada lá no meu vídeo de review da partida que tem mais detalhes sobre o jogo. Aí vamos pra Crystal Palace e Forest. Esse eu acertei que era empate. Só que eu disse que ia ser 2-2, né, então... E foi um jogo muito movimentado, tá? Os dois times chegaram várias vezes. O gol do Crystal, inclusive, veio de uma jogada muito boa. E o Sar pegou de primeira, de um cruzamento vindo da direita. Golaço. E ainda teve bola na trave do Guerri. Mas no segundo tempo, uma bola do Ndoye, gol do Forest. Hudson-Odoi entrou sozinho e guardou. Nossa, e ainda teve uma chance no finalzinho do jogo pro Forest. Só que o cara chutou na trave. E tá vendo? Se os dois tivessem chutado melhor, teria sido 2-2. Então, acertei. Moralmente, eu acertei. Mas os dois times vão dar trabalho nessa Premier, viu? Escreve o que eu tô falando. Everton e Brighton, errei feio. Everton 2-0. E, cara, jogaram bem. A torcida deve ficar animada. Grealish jogou muito, tá? Jogou muito, 2 assistências. E assim, lembra que na outra rodada eu tinha falado que o Everton só conseguiu criar a primeira chance aos 53? Segundo tempo? Pois agora, desde o primeiro tempo, criando várias chances. Várias é exagero, mas criando muito mais. E o Grealish foi parte disso, né? 2 assistências. O Brighton muito apagado. Ainda perderam um pênalti com o Welbeck. E eu acho que o Everton tá safe. O Everton tá tranquilo nessa temporada. Não vai cair, não. Não vai brigar pra não cair, não. Vamos ver. Aí Fulham e United. Esse eu também errei. Errei feio. E eu acreditei que o United já tinha melhorado. Fui garoto, assumo. Mas eles jogaram bem porque jogaram contra o Arsenal. Esqueci de levar isso em consideração. De novo. E assim, todos os problemas que o United apresentou na temporada passada vieram à tona nesse jogo. Todos. Errei feio, 1-1. Apostei em 3-0 do United, né? Só que o Fulham mostrou que é um bom time, tá? E assim, aconteceu um pouco do que eu disse, né, no preview da rodada. Que o United não conseguiria manter o mesmo estilo de jogo que teve contra o Arsenal, né? Porque lá eles jogaram em casa, aqui jogaram fora. Só que eu esperava mais. Só que, ó, se você é torcedor do United, eu diria pra não entrar em pânico, tá? É começo de temporada. O time criou muitas chances, tá? Teve uma bola na trave do Cunha. Teve uma defesa do Leno. Que defesa absurda no lance do Cunha. Puta merda, que defesa. E tentando alguns chutes de fora da área, sabe? Alguns cruzamentos e tal. Isso dentro de 15 minutos, tá? 15 minutos. Ou seja, foi um jogo muito movimentado. Teve até pênalti, mas aí o Bruno mandou pra lua. Ai, caramba. O gol do United saiu aos 58... segundo tempo, e ficou como gol contra do Muniz, foi uma cabeçada do Lenioro. E olha aí, gol de escanteio. E o gol do Fulham foi do Smith Rowe, cruzamento do Yobi, olha aí, 2 cria da casa, 2 Gunners. Saudades do Smith Rowe. Mas assim, como eu disse, não dava pra jogar por um jogo só. Ainda não dá pra jogar só por 2. Não dá pra falar que o time do United é uma merda por causa desse empate. Eles jogaram bem, só não conseguiram converter em gol. E eu ainda acho que o United vai me dar muito trabalho nessa temporada sim. E o Fulham jogou melhor do que eu esperava, tá? Ah, e vai ter meme do Sesco? Porque se fosse o Gyökeres tendo essa atuação, ia ter meme, ia ter gente falando 0-0-0, né? 0 toques na bola, 0 chutes, 0 assistência. Cara, amigos,
o Arsenal é perseguido. Comenta aí o que você acha disso. E aí, pra fechar a rodada, o jogo da rodada, eu acho, né? De novo, o jogo do Liverpool, Newcastle e Liverpool. Errei, não cravei, mas acertei o vencedor. Quase errei, né? Que jogo absurdo. Que jogo absurdo e estressante. E a rivalidade dos dois times só cresce, né? Mas olha, eu vou te falar. Se o Isaac estivesse jogando no Newcastle ainda, o Newcastle teria ganhado esse jogo, tá? O Newcastle jogou muito melhor que o Liverpool, tá? Na maioria do jogo. Anulou todas as peças principais do Liverpool. O Salah, por exemplo, jogo apagadíssimo. O Wirtz, mais um jogo apagado, hein, do Wirtz. Anulou meio campo, sabe? Pressionando, destruindo as jogadas. Cara, jogaram muito bem. Mas aí na primeira oportunidade do Liverpool, Gravenberch fez um golaço de fora da área. E aí o time deu uma balada, o Newcastle. Inclusive, no final do primeiro tempo, o Gordon foi expulso e aí quebrou completamente o time. Pra piorar, logo no início do segundo tempo, acho que 30 segundos, foi muito rápido o gol. Ekitike, cara, que golaço do Ekitike, tá dando muito certo nesse time. Foi o melhor atacante pra mim, dos atacantes do Liverpool, foi o melhor em campo. E aí, quebrou o time do Newcastle, só que o Liverpool deu uma deitada no resultado, ficou mais tranquilo, parou de atacar, o Newcastle foi pra cima, com 1 a menos. E aí, do nada, o Newcastle achou um gol. Bruno Guimarães, cabeçada, 2-1. E aí, minha gente, tem alguma mística também naquele estádio. O time ressuscitou e começou a jogar demais. Demais. Não deixava o Liverpool fazer nada. Aliás, o Liverpool não fez absolutamente nada no segundo tempo, só nesses 30 segundos que fez o gol. E aí, nesse caldeirão, nesse abafa, conseguiram o segundo gol. E aí, gente, o Liverpool tava passando mal, tá? Porque o Newcastle veio na raça, na vontade, com 1 a menos, mas aos 101 minutos, 100 minutos, um menino de 16 anos, Rio Migmoha, lembrem desse nome, o moleque parece ser bom, fez o terceiro do Liverpool e, gente, eu que tava assistindo, torcendo pra dar um empate, né, pra gente já dar um pulinho ali na frente do Liverpool, eu fiquei muito decepcionado, mas que jogo, que jogão. Eu fiquei mais ou menos assim pelo moleque. Foi um momento muito da hora, mesmo você torcendo contra, você sendo neutro, foi um momento muito legal. E assim, o Liverpool só acertou os lances do gol. De resto, não fez nada no jogo, sabe? Não fez nada. Inclusive, tomou apavoro de um time que tava com -1 em campo. Isso é preocupante pra eles, tá? É a segunda vez que eles estavam ganhando de 2-0, levaram o empate e tiveram que fazer gol no final do jogo. Só que assim, ganharam, né? Ganharam, e como eu disse no jogo do Arsenal, que o Arsenal ganhou do United, são de jogos assim que são feitos os campeões. E isso me preocupa. Mas essa é a diferença de um time gigante para um time mediano, né, gente? Os caras tiraram os gols da cartola ali e não deu pro Newcastle. E assim, a gente tem que ver até quando isso é sustentável, tá? Porque assim, o Liverpool foi muito eficiente. Se eu não me engano, deu 5 chutes, 4 chutes no gol, 3 gols. Muito eficiente. Isso é sustentável? Não sei não, hein? Galera, essa rodada mostrou várias coisas pra gente. Primeiro, a briga pelo rebaixamento vai ser incrível esse ano. Incrível. Muitos candidatos a rebaixamento. West Ham, Villa, Brentford, Wolves, e aí Burnley, Leeds e Sunderland. Todos candidatos a cair. Vai ser animal essa briga. Segundo, Tottenham surpreendendo, hein? Começando muito bem a temporada. Será que consegue gás pra brigar por título? Não sei não, hein? Terceiro, o Liverpool tá muito forte no ataque, mas tá vulnerável. Eu espero muito que o Arsenal consiga explorar isso. Que rodada épica da Premier League, né, galera? E que jogaço esse do Newcastle contra o Liverpool. E a próxima rodada vai ser absurda também, tá? E pra você, qual foi o destaque dessa rodada? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Semana que vem promete. Come on, you Gunner!